Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula gravada da nossa disciplina Organizações da Sociedade Civil e Esfera Pública, da pós-graduação, da ESAG, UDESC. Na aula de hoje, nós vamos abordar o paradigma do comportamento coletivo, que é digamos assim, o paradigma mais tradicional e o primeiro, né, que discute a questão da ação coletiva até os anos 60. Portanto, dentro desse paradigma, a gente tem várias correntes. E aí, para abordar esse paradigma, eu passei para vocês 3 textos, né? O primeiro texto mais relacionado, que é do Alexandre Agrippa, mais relacionado à Escola de Chicago, que é a tradição mais conhecida, digamos assim, do comportamento coletivo e mais expressiva também do comportamento coletivo. E, posteriormente, um texto do Smeltzer, que já vai tratar mais do comportamento coletivo a partir de uma lógica mais atual, dos anos 60, lá, que já é o final do paradigma, e há uma certa transição para o paradigma racional que a gente vai estudar na próxima aula. Então, dá para perceber, lendo, inclusive, o texto da Maria da Glória Glon, que faz o apanhado, né, dessas diversas correntes, que quando a gente fala de paradigma do comportamento coletivo, a gente está colocando aí uma gama muito grande de correntes teóricas e um tempo também de estudos que é bastante vasto, né, que vai desde os anos 20 até os anos 60. Então, a gente tem várias correntes. E se vocês perceberam ali no texto da Gon, ela vai meio que colocar quase que o comportamento coletivo como uma corrente muito mais focada para o controle do comportamento, para uma visão funcionalista da ação coletiva, no sentido de controlar os desvios, controlar os conflitos, que é uma análise muito, justamente, que não percebe as particularidades dessa corrente. E muitas vezes, como diz o Daniel Cefaz, joga o bebê com a água do banho. Então, se faz muitas vezes uma crítica ao comportamento coletivo como se fosse uma coisa só, como se abordasse apenas uma perspectiva, que é a perspectiva do interacionismo simbólico mais funcionalista, no sentido mais do controle dos conflitos urbanos, etc., do que efetivamente foi a contribuição desse paradigma. Então, o que eu vou tentar trabalhar aqui na aula com vocês hoje é mostrar essa diversidade e mostrar as contribuições, então, né, desses estudos para o entendimento da ação coletiva. Então, para fazer isso, a gente vai começar falando um pouquinho da Escola de Chicago, que foi, digamos assim, que representou, né, uma corrente muito importante dentro do paradigma do comportamento coletivo, porque ali começa a se estudar as ações coletivas e de certo modo, foi uma escola fundadora da própria sociologia, né, de uma corrente da sociologia muito forte até hoje, chamada interacionismo simbólico, e que vai focalizar, sobretudo, né, na questão das interações. Então, a corrente da Escola de Chicago, ela vai ser determinante, né, para os estudos interacionistas que vão vir depois, e ela vai surgir aonde? No Departamento de Sociologia, na Universidade de Chicago, representado sobretudo por 3 autores que são muito influentes até hoje, né, no estudo da ação coletiva, que é o Robert Park, o Mead e o Hughes. A gente vai ver que o foco desses estudos é justamente tentar compreender a sociedade a partir de uma outra lógica, justamente se contrapondo à ideia de Durkheim que a sociedade é um todo instituído, que a sociedade é composta de instituições, né, aquela visão do fato social total, do fato social e depois do fato social total, né, que Mauss vai redefinir, que Durkheim estabelece. Então, o que é interessante perceber? Que há uma tradição apoiada, né, como diz Latour, no Gabriel Tarde, que era um sociólogo também contemporâneo de Durkheim, e Tarde via a sociedade de uma forma muito diferente, não é, do que Durkheim interpretava. Ele entendia que a sociedade era composta justamente dessas interações, dessas associações. E ele trabalhava muito numa perspectiva de ecologia humana, né? Ele dizia que a gente deveria tratar todos os agregados, inclusive da natureza, né, da mesma maneira que a gente trata o social. Não deveria ter essa separação, né, entre natureza e cultura. E eu vou pegar aqui uma
uma citação que o Latour faz, né, do livro de Tarde, onde ele fala, que é de 1899, ele vai dizer assim: numa multiplicidade de formas, posto que em cada escala menor o mesmo erro vem sempre à baila, a saber, o de acreditar que para assistir ao nascimento da regularidade, da ordem e da lógica nos fenômenos sociais, precisamos desdenhar os detalhes, que são por natureza irregulares, e subir o bastante a fim de obter uma visão panorâmica do efeito geral, que a fonte e o fundamento de toda a coordenação social são um fato genérico, a partir do qual ela se desdobra em fatos particulares, embora perdendo força. Em suma, que o homem age, mas guiado pela lei da evolução. Num certo sentido, pensa exatamente o contrário. Então ele está aqui se contrapondo justamente àquela ideia, né, de que a sociedade ela se desenvolve a partir de uma ideia de evolução, de progresso, né, e numa perspectiva baseada na ideia de coerção, né, das instituições, que o todo é sempre mais importante do que as partes. E ele vai focalizar muito, então, nessas particularidades, né? Então tem outro texto que é muito interessante, onde ele vai dizer assim, e aí Latour vai dizer, puxa, ele é um precursor dessa ideia, né, da teoria da autorrede, olhar a sociedade, né, como um conjunto de associações e de redes. Ele vai dizer assim: existir é diferir. A diferença, em certo sentido, é o lado substancial das coisas, aquilo que elas mais têm em comum e que as torna mais típicas. Precisamos começar dessa diferença e nos abster de tentar explicá-la, jamais começando da identidade, como erroneamente fazem muitas pessoas. Com efeito, a identidade é um mínimo e, como tal, um tipo de diferença, aliás, muito raro, do mesmo modo que o repouso é um tipo de movimento e o círculo um tipo de elipse. Começar de alguma identidade primordial implica, na origem, uma singularidade altamente improvável, ou antes, o obscuro mistério de um ser simples se dividindo sem motivo. Então, para ele, a sociedade é feita dessas diversas associações e que vão produzir diferentes modos de existir, né, que é uma questão que vai vir mais atualmente, né, com o Latour, quando ele vai tratar desse olhar, não é, para o social, não como uma entidade, como algo que já está dado e construído, mas o social em si construído. Esse é o lema dos interacionistas. Eles estavam muito interessados em entender como o social se constitui, como a sociedade se autoproduz. E como eles faziam isso? Era interessante porque a sociologia da Escola de Chicago era uma sociologia aplicada e implicada. Então a gente está falando de uma cidade industrial que estava atravessando todas as transformações ali, né, no início do século XX, e isso refletia em vários problemas urbanos, né, problemas de delinquência juvenil, aumento de criminalidade, e a sociologia de Chicago ela começa a estudar esses problemas urbanos. E a partir daí, eles começam a teorizar e tentar entendê-los. Por isso que muita gente confunde, então, a sociologia de Chicago com a sociologia funcionalista, ou seja, uma sociologia que queria controlar os conflitos, queria eliminar, né, as fontes de desvio, mas na realidade os primeiros estudiosos interacionistas, o que eles queriam era entender realmente, né, como é que se davam inclusive esses processos de interação e esses conflitos, inclusive esses desvios, né. Becker foi um dos estudiosos, né, dos comportamentos desviantes, porque eles também nos dizem muito sobre a sociedade, né, sobre o que a sociedade tolera e sobre o que a sociedade também rotula, sobre aquilo que a sociedade não suporta. Então, a partir desses desvios, a gente vai vendo também surgir coisas novas, né? Novas identidades se produzindo. Então, eles começam a estudar isso e criam o que a gente chama hoje de antropologia urbana, e que, de certo modo, está retornando muito fortemente no século XXI, com os estudos da cidade, com os estudos desses grupos, né, da pluralidade de identidade que está surgindo agora com o pós-modernismo. Então, a Escola de Chicago foi realmente muito precursora de muita coisa. Então, é muito importante a gente entender essa corrente como a fundadora do comportamento coletivo e, a partir dela, a gente entender, então, como é que o comportamento coletivo contribui para os estudos da ação coletiva. Então, em primeiro lugar, uma questão importante é que
Para os estudiosos do comportamento coletivo, eles não estavam muito interessados em classificar a priori o que era ação coletiva, né? Eles estavam muito interessados em entender todo tipo de ação coletiva. Então, para eles, eles entendem, não é, que o comportamento coletivo é isso, é uma ação emergente, é uma configuração emergente que vai ser resultado dessas interações. E essas interações cooperativas e associativas, digamos, elas não cumprem um papel social determinado, elas não estão ali por alguma coisa, elas emergem. E ao emergir, elas vão nos sinalizar, né, para esses processos do social se autoconstruindo, se autodeterminando. Então, não há um direcionamento, né? Tem uma ideia de indeterminação também. As coisas podem começar bem, mas também elas podem levar a diversas consequências, inclusive consequências desastrosas, né? Do ponto de vista do bem comum, do interesse público, etc. Então, não há esse julgamento precedente, né? De que a ação coletiva é algo bom ou mal, né? Mas ela emerge. E ela emerge justamente dessa ação conjunta, que é uma ação entre indivíduos que vão se reagrupar, que vão se interagir, porque a interação é algo do humano, né? A gente não consegue viver fora dessa, como diz Dewey, né? Desse social. Então, e a partir dessas interações, as ações coletivas vão ocorrer, né? Então, muitas vezes, um com os outros ou uns contra os outros também. As ações coletivas podem ser, né, em contraponto, em conflito, né, algo. E aí, eles vão interpretar essa sociedade como constituída de redes, de articulações, de associações, e é no jogo dessas interações, então, que a sociedade vai se transformando. E aí se produz ordem ou desordem. Então, da mesma forma que a ação coletiva, ela pode levar à coordenação, ela pode levar à concertação, à construção de interesses coletivos e públicos, ela também pode levar à desintegração, ela pode levar a motins, a revoluções, etc, etc, né? Então, pessoal, os três textos, eles vão complementar, né, na compreensão dessas abordagens, o texto do Agripa, né, que foi o texto sugerido para se ler inicialmente, vai trazer um pouco essa tradição do comportamento coletivo a partir da lógica interacionista. O texto de Gon vai fazer essa retrospectiva e o texto do Smelser vai trazer essa perspectiva mais atual, digamos assim, e que, de certo modo, incorpora muitos elementos funcionalistas de fato e vai olhar, então, o comportamento coletivo como uma forma de controle, né, desses rompantes ou dessas irracionalidades coletivas. Então, continuando, né, nessa visão da ação coletiva, né, que a gente parte então dessa ideia de que não tem uma adjetivação a priori, né, que a ação coletiva ela é fruto dessa interação, né, e ela pode ser produtora tanto de ordem quanto de desordem, né, tanto de coordenação quanto de conflito, e além disso, num segundo momento, eles vão colocar então a figura desse comportamento coletivo como sendo uma das formas, ou a forma, não é, que a sociedade ela se constrói. Então, é a partir desses processos, por isso que é tão importante entendê-los, porque a gente vai vendo as forças, né, do social se compondo para fazer, como diz o Latour, né, esse social construído, né? Então, é o social em construção. As figuras do comportamento coletivo mostram esse social se movimentando, se transformando. Então, é muito mais um olhar sobre os fluxos, sobre os agenciamentos, sobre os processos de transformação do social do que sobre aquilo que já está dado, né, como diria Durkheim. Então, como eu falei antes, né, pode tanto inovar, pode tanto ser promotor de inovação, de transformação, como também de conformismo, de regularidade, inclusive de preconceitos, né? Porque o Becker muito vai trabalhar isso quando ele vai estudar, então, a rotulação, né? De como os determinados comportamentos são rotulados e, a partir daí, né, você vai criando grupos que são criminalizados por seus comportamentos, né? Como a gente viu a Agripa tratar
né? No caso, por exemplo, dos maconheiros, né? Ou até do alcoólatra, né? Então, você cria um rótulo social que você vai determinar e aquelas pessoas todas vão ser rotuladas, né, com aquele tipo de imagem associadas a ela, né? Então, é importante também ver, e tem a ver com a discussão da aula passada, que quando a gente traz o comportamento coletivo, eles não vão estar tratando só do movimento social, né? Há uma diferença entre comportamento coletivo e movimento social. Já que quando a gente fala de comportamento coletivo, a gente está falando de qualquer tipo de ação coletiva, né? Não definindo a priori essas características, como faz a teoria dos novos movimentos sociais. Então, há um interesse muito grande em entender diversas formas, né, diversas formas de ação coletiva. Então, formas mais frágeis, efêmeras, que acontecem rapidamente e depois vão embora, como as modas, os rumores, né? Então tem tudo isso, às vezes o rumor ele leva a determinada ação coletiva, e agora a gente está trabalhando muito com isso, né, com as fake news. Então, como as fake news vão gerando determinados preconceitos e fazendo as pessoas agirem em um determinado caminho, não é? E que no fim é um rumor. A questão também das ações coletivas mais ou menos explosivas, né? Então a gente pode falar de greves, motins, revoluções. Por exemplo, a Fabiana trabalhou no semestre passado, quando a gente fez essa disciplina, ela trabalhou a greve dos caminhoneiros. Né? Não sei se foi o semestre passado ou anterior, mas enfim, acho que foi o semestre passado. Então, a gente pode olhar para as greves também, para os motins, para os movimentos corporativos a partir dessa lógica do comportamento coletivo, e também olhar para ações mais conformistas ou desviantes, não desciantes, desviantes, olhando no sentido de Becker, né? Então, a ação coletiva, ela tanto pode ser uma ação que leva a uma conformidade, as pessoas a se conformarem a determinada forma, ou também ela pode indicar algum desvio que vai ser também sinalizador de algumas coisas, né? Sobre o que é que essa sociedade permite ou não, o que ela considera normal ou o que ela considera desvio. Também podem ser violentas ou cruéis, então a gente fala aí de ações ligadas ao totalitarismo, ao terrorismo, né? Também são ações coletivas, e podem ser mais ou menos institucionalizadas. A gente pode falar de ações coletivas mais organizadas ou menos organizadas. Então, o foco de análise é realmente essas interações, né? Então, como diz Becker vai tratar disso, eu acho muito interessante, ele vai dizer assim, né? Que é citação do Agrippa, ele diz assim: as pessoas agem juntas, como Mead e Blumer formulam tão claramente. As pessoas fazem o que fazem com o olho sobre o que os outros fizeram, estão fazendo ou são suscetíveis de fazer no futuro. Os indivíduos procuram se ajustar mutuamente, seguindo linhas de ação em comum e compartilhadas. Então, a ação coletiva é isso, né? São os ajustes mútuos. E como esses ajustes mútuos, como diz Latour, né? A forma como as métricas que a gente se organiza, as formas como a gente coordena, as formas como a gente se constrói nosso mundo comum, nos diz muito sobre nós mesmos, né? Que sociedade é essa? Então, gente, de forma geral, assim, se a gente fosse resumir, não é, a visão, então, da ação coletiva a partir desse paradigma, a gente teria algumas características. A primeira delas é o conceito. Então, a ação coletiva pode ser compreendida, se a gente olhar pela lógica do comportamento coletivo mais interacionista, como esse ajustamento mútuo, essas linhas de ação compartilhada, ou seja, como a sociedade vai se ajustando e se autoproduzindo. Já numa perspectiva mais funcionalista, que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente, Smelser vai compreender essa ação coletiva como algo que se transforma em uma agitação social. E essa agitação social acaba sendo gerada como efeito de alguma pressão no ambiente, né? O que ele vai chamar dos condicionantes estruturais. Então, percebe que aí há já uma visão um pouco diferente, mas que faz parte do mesmo paradigma. Então, para os funcionalistas do comportamento coletivo, essas agitações, elas vêm de alguma pressão, alguma insatisfação, e elas podem gerar um descontrole, né, social que precisa ser
de certo modo, coibido pelo Estado. Então, vai ter um sentido aí de controle social sobre isso, né, no segundo momento. O grau de institucionalização, em geral, os autores do comportamento coletivo não trabalham com ações muito institucionalizadas, então eles estão muito interessados em entender justamente essas ações que emergem, espontâneas, e que vão mostrando os movimentos, né, da sociedade se auto-instituindo. Os sujeitos principais, em geral, são coletivos grandes, ou seja, multidões, massas, públicos. Então, a gente está falando aqui não de um indivíduo, do empreendedor, e nem tampouco de grupos de coletivos restritos. A gente está falando aqui de processos mais relativos ao coletivo, nesse sentido, né? O comportamento desses coletivos mais amplos. As motivações, tanto pode vir, digamos assim, dessa associação, dessa curta-circuito, né, como dizem os autores do comportamento coletivo, como pode vir de frustrações, de algum gatilho, de alguma coisa que não esteja indo bem e alguma gota d'água que faz a coisa transbordar, digamos assim, ou a panela de pressão estourar, e aí sim o comportamento coletivo vai emergir. Né? Então, de certo modo, tanto para os funcionalistas como para os interacionistas, o foco não é na racionalidade, ou seja, a ideia de que o ator ele também se motiva pelas emoções, né? E que há também uma importância grande da subjetividade, da irracionalidade, ou seja, da espontaneidade nas ações coletivas. Então, não necessariamente é algo planejado, que pode ser controlado, né, a priori. Então, tem uma questão de indeterminação aí também nisso, né? Então, pessoal, continuando aqui, né, nas nossas categorias, em termos de objetivos, a ação coletiva aí, nesse caso, ela não teria um objetivo muito definido a priori, né, do ponto de vista dos interacionistas. Para os funcionalistas, em geral, ela pode ocorrer a partir de um gap entre a expectativa e o que a pessoa realmente encontra na realidade. Então, há uma tensão, há uma frustração que vai gerar, então, essa reação, né, do comportamento coletivo. O que leva as pessoas a se alinhar e se coordenar para esse paradigma é a influência mútua. Então, é como se houvesse um processo de curto-circuito, eu levado também a agir daquela maneira, porque todo mundo vai naquela manada, digamos, naquele comportamento de coletivo, e eu acabo indo também embarcando. Então, é uma sugestão, né? As pessoas são sugeridas pelo comportamento do outro. As estratégias dos instrumentos são as crenças, e aí tem um aspecto muito forte da subjetividade, da questão cultural também, e dos líderes carismáticos. Então, a gente vê isso muito nos movimentos autoritários, né, dos fascismos, nas revoluções. Então, há sempre alguém que vai encarnar, digamos assim, esse comportamento coletivo e vai simbolizar, né, essa pessoa, digamos assim, que encarna o movimento, corporifica, né, esse comportamento. E os tipos de ação coletiva são moda, rumores, motins, pânicos, manias, contágios, epidemias psíquicas, paixões coletivas, movimentos de massa, revoluções. Então, vocês percebam que todos esses movimentos, eles têm em comum o fato deles não serem algo organizado, né, planejado. Eles vêm, digamos aqui, né, das entranhas. Então, tem uma dimensão aí muito emocional, e, ao mesmo tempo, eles têm uma condição, né, de transformação e de mudança também bem interessante, porque eles acontecem, em geral, levando bastante gente junto, né? Então, esse é o panorama geral, né, do comportamento coletivo. E agora, na segunda parte da aula, eu vou trazer para vocês as correntes que compõem, né, esse paradigma. Como eu falei para vocês, é um paradigma vasto, amplo, né, que engloba um tempo, né, de bastante tempo do ponto de vista dos estudos da ação coletiva e, portanto, também várias correntes. Então, eu vou dar uma paradinha agora e vou fazer um outro vídeo trazendo essas correntes para vocês,
né, para que vocês possam identificar as diferenças e as propostas de cada um dos autores dessas correntes dentro do paradigma do comportamento coletivo. Até já!